Eram tratados de modo subjetivo, às vezes bem tratados, vamos dizer assim, mas eram tratados de modo subjetivo, por exemplo, especialmente na arquitetura. Hoje em dia esses dados têm que ser formalizados para eu poder inserir uma base de dados normalmente textual e numérica, né? E finalmente eu tenho uma outra cultura. A gente se acostumou, e é engraçado que eu lembro que teve um colega meu que fez uma tese de doutorado na década de 70, em que ele tratava do impacto da transformação da linha de montagem na arquitetura, e fez todo um relacionamento disso com o discurso da arquitetura moderna, muito interessante, que daí quando você vê que a separação entre engenharia e arquitetura começou exatamente nessa década de 20. Né? E é aí que a gente separa as disciplinas. Até então eram engenheiros arquitetos. E todas as disciplinas meio que se misturavam na construção. De lá para cá que a gente passou a ter essa separação, vamos dizer assim. E essa separação, ela veio com uma individualização muito grande das disciplinas. Ou seja, você hoje faz o projeto de arquitetura e acha que pronto, acabei, entreguei o projeto de arquitetura, dane-se se o cara fez o projeto de estrutura direito ou não. Né? E o papel do arquiteto como coordenador, ele foi se perdendo nisso. Né? Apesar de que, claro, a gente continuou fazendo, por exemplo, eu tinha um escritório antes de entrar na universidade e a gente sempre fazia questão de fazer a coordenação. Depois, quando eu voltei para o mercado, eu me espantei que o arquiteto não era mais coordenador. Eu disse, não, mas eu faço coordenação, para mim está incluído no meu serviço. Não sei fazer projeto de arquitetura se eu não fizer coordenação. Mas essa visão, ela se deteriorou, vamos dizer assim. Hoje em dia existe uma individualização muito grande. E a nossa grande dificuldade dentro do processo Lean é exatamente que todo mundo tem que trabalhar junto. Então, como que você faz que as pessoas que se acostumaram a dizer, não, eu entreguei meu projeto está pronto, seja de disciplina que for, a dizer, não, o projeto só está pronto quando todas as disciplinas estão prontas. Uma das coisas que a gente coloca nos modelos de contrato que a gente tem desenvolvido agora é que as parcelas de pagamento não são vinculadas às entregas de cada disciplina. Elas são vinculadas aos marcos de projeto. E o marco de projeto, um deles é que o modelo está compatibilizado. Então não interessa se o sujeito entregou um modelo de arquitetura e não aconteceu nada com ele, vamos dizer assim, mas aconteceu entre instalação elétrica e ar-condicionado. Eu digo, não está pronto o modelo. Ninguém recebe. É a colaboração à força, vamos dizer assim. Mas funciona. Né? A gente tem tudo isso. Então, a gente tem aí uns desafios para a gente conseguir chegar num plano de execução Lean, né? Que são essas visões. Né? A primeira delas é que como é que a gente especifica um processo de projeto? Esse plano de execução Lean é uma das tentativas de responder a isso. Né? Seja uma licitação, seja uma contratação privada, você tem um produto que vai ser entregue, que é o edifício. Né? Mas o problema começa que esse produto, o que se quer, está mal definido. Os requisitos dele não estão bem claros. Né? A imensa maioria das contratações aí é feita a partir de um projeto básico, que também de projeto não tem nada, vamos dizer assim. Né? Na área pública, então, é um caos isso. Né? E você não tem requisitos de desempenho. E às vezes quando tem, esse requisito é irreal, por exemplo, quando tem um orçamento, né? E também mesmo que tenha, depois ninguém dá a menor pelota, se aquele negócio não acontecer, não acontece nada com ninguém. Ou seja, se eu fizer um projeto e que tinha como requisito que custasse 10 milhões de reais, e eu apresentar um projeto que custa 15 ou 20, ninguém vai dizer que eu errei. Mas no entanto eu errei. Eu não atendi aquele requisito. Se eu achasse que não dava para fazer o prédio, eu teria que dizer, não pode fazer por esse preço. Né? Ou com esses requisitos. E um outro problema que a gente tem é que esse processo de projeto Lean ainda não foi consolidado, e não foi consolidado não é só no Brasil, ainda não foi consolidado mundialmente. Você entra mesmo na documentação
inglesa, todo mundo se queixa exatamente apesar de que na Inglaterra tem um monte de norma, a gente até vai passar um pouco por uma delas, né? A norma, como convém a uma norma, ela não é um checklist, entendeu? Ela é uma linha geral que você tem que criar ainda toda a tua documentação. E esse processo, esses documentos de referência, ainda tem um agravante que eles são profundamente vinculados ao tipo de projeto, ao tipo de serviço que você está fazendo. Ou seja, na verdade, eu nunca vou ter um documento padronizado no único projeto, impossível. Se eu estou fazendo um projeto para hospital, eu vou precisar de um termo de referência. Se eu vou fazer um projeto imobiliário, o termo de referência é totalmente diferente, né? Então, esse é o primeiro desafio. O outro é mudar a cultura de todo mundo que está envolvido, né? E a gente pensa em projeto, pensa logo no projetista, mas na verdade ele é uma partezinha desse processo. Na verdade tem a pessoa que solicita, que desenvolve a obra, quem financia isso, quem fiscaliza, quem opera a edificação. Todos esses participantes de projetos, né, vão estar tendo que entender o processo aqui. Há um mês atrás, mais ou menos, eu fui dar uma palestra no Tribunal de Contas do Estado e lá no Rio está em desenvolvimento 2 projetos por empresas públicas que vão ser fiscalizadas pelo TCE. A pergunta que eu fiz lá para os auditores, eu disse: olha, provavelmente em março do ano que vem vocês vão receber um modelo BIM. Alguém sabe o que fazer com isso aqui? Como é que vocês vão fiscalizar um projeto que foi feito em BIM, que vai ter uma licitação? Como é que você vai fiscalizar aquilo se você não sabe nem abrir o arquivo? Então, a gente tem que pensar nesse ambiente completo quando você fala de fazer um processo BIM, né? E cada uma dessas pessoas precisa de uma competência diferente, né? Precisa de ferramentas diferentes, precisa de treinamento diferentes. Quando eu fui no TCE, eles estavam montando uma licitação para comprar Revit. Eles não precisam disso. Eles não vão usar. O software que vocês vão usar é um model checker. Vocês não têm que saber Revit. Bom, felizmente dessa vez eu consegui bloquear a compra inútil com dinheiro público, mas foi por acaso, né? E isso não acontece só na área pública, não. Na área privada, sistematicamente eu chego nas organizações que querem implantar BIM e eles: nós já estamos comprando Revit ou ArchiCAD, mais raramente. Mas para que você está comprando um negócio que você não vai usar? O cara é contratante de projeto, ele não tem nem que abrir um Revit, nem deve abrir, porque ele não é autor de projeto, né? Então, essa má compreensão, ela se espraia, e eu acho que as revendas de aplicativos têm uma culpa muito grande nisso, que elas empurram o aplicativo de projeto a todo custo, né? E o resto da cadeia envolvida no projeto, o banco, a Caixa Econômica, que tem... você faz um projeto qualquer e é a Caixa que vai analisar o seu projeto. Na Caixa até tem algumas pessoas que entendem de BIM, vamos dizer assim, mas não tem um procedimento padrão dentro da Caixa que possa receber esses projetos, que possa analisar, né? E a capacitação, e aqui estou falando para formadores de pessoas, a capacitação em gestão de processo de projeto é praticamente inexistente. Cursos de coordenação, de gestão de projeto, seja dentro das graduações, ou seja com cursos livres, e quem está no mercado vai fazer curso livre, não vai fazer curso de graduação, né? Não tem oferta disso praticamente, né? E tem poucas referências desses procedimentos BIM disponíveis aí no mundo virtual também, né? Essa forma de contratação também é outra questão. Se você está fazendo um trabalho colaborativo, a forma de contratação também tem que mudar. Então, não adianta eu fazer um planejamento de execução se a forma de contratação não estiver adequada àquele planejamento de execução. Como eu comentei aqui agora há pouco, quer dizer,
A gente monta um modelo de contrato em que as parcelas são liberadas quando determinados marcos do projeto são atingidos. Ou seja, o contrato é da equipe como um todo. E eu posso fazer isso com tranquilidade, porque eu propus isso para um contratante que me contratou, e nós trabalhamos desse jeito. Tá? Então, eu não estou propondo para um terceiro alguma coisa que eu não passei. Mas o que acontecia conosco? Como nós éramos a parte mais experiente, né, primeira vez que a gente fez esse projeto, a gente estava trabalhando, por exemplo, com uma empresa de instalações que ficava em Minas Gerais. Na primeira dificuldade que eu vi ao receber um arquivo deles, que tinha problema, eu disse para o cara, olha, eu vou entrar na sua máquina, bota um TeamViewer aí, a gente entra na sua máquina, e o meu pessoal entrou na máquina do cara para saber o que ele estava fazendo de errado. E ensinamos, pegamos pela mãozinha, porque eu não queria que o outro atrasasse. E essa que é a postura fundamental que você tem que ter dentro de uma coisa colaborativa. Só que isso, evidentemente, é incompatível com uma contratação de menor custo. E contratação de menor custo também na área privada é assim. Empreendedor da área da construção civil é o maior pão duro que eu conheço. Ele negocia, outro dia estava comentando ontem, me pediram um desconto de R$300. Eu disse assim, não, claro que eu vou dar R$300, não é mesmo? Mas é uma vergonha. Uma empresa que fatura milhões pedir um desconto de R$300 realmente é uma vergonha. Né? Mas 300 por mês, mas tudo assim, mesmo assim. Um negócio assim que o cara tem que conseguir um desconto. Ele nunca contrata pelo preço. Isso acontece rotineiramente. Né? A outra dificuldade é você ter participação da equipe de produção nesse processo de projeto. Porque quando a gente fala de colaboração, um dos entes principais é a equipe de produção. Ontem vocês estavam comentando sobre a questão que a gente tem que entender de construção para fazer BIM. Né? Eu assino embaixo direitinho nisso. Eu tive uma sorte miserável quando a gente começou a montar o escritório em 2008. Um dos contratos, o primeiro contrato que a gente ganhou era de gerenciamento. Então, a minha equipe, depois que foi trabalhar em projeto, trabalhou no canteiro durante 2 anos. E eram pessoas novas, nunca tinham entrado no canteiro antes. Né? Então, quando eles começaram a fazer projeto, eles tinham experiência de canteiro. Isso foi maravilhoso. Eu sempre cito o caso de Cuba, né? Em que o arquiteto só tem direito de assinar projeto depois de fazer residência em obra durante 2 anos. Então, mas aqui na nossa realidade, a dificuldade é o seguinte: eu chamava o coordenador de obra da construtora para vir nas nossas reuniões, e o cara dizia que não ia. Ele estava na obra. Até que ele começou a ir e começou a entender que realmente ele conseguia resolver um problema de obra antes de chegar na obra, participando das reuniões de coordenação. Mas é uma mudança difícil de você... inclusive, até é engraçado, porque o engenheiro de obra, ele não tinha autorização de lançar na planilha de carga horária dele que ele estava trabalhando no projeto. Ele estava alocado na obra. Como é que ele ia trabalhar num projeto que era de outra obra se ele nem sabia se ele ia gerenciar aquela obra? Então, a gente tem que mudar muita coisa para conseguir chegar nesse formato colaborativo. Tá? O formato colaborativo, ele transcende a colaboração dentro do projeto. Ele vai para outras áreas. Né? E ainda tem a questão da remuneração do projeto. Quer dizer, quanto vale o projeto? Né? Hoje o projeto está sendo pessimamente remunerado em todas as disciplinas. É uma vergonha o que se paga para o projeto. Depois dessa crise, quer dizer, durante a crise, o preço baixou mais ainda, já era baixo antes, durante a crise baixou, e agora o pessoal está querendo contratar projetos mantendo o preço da crise. Então, realmente, eu não sei como que a gente vai sair disso. Uma saída é você mostrar o que vale no projeto. Né? Porque também tem isso, os projetos estão mal pagos e estão sendo mal feitos.
Aí é aquela história, você finge que paga e o outro finge que faz. Mas, na verdade, a gente tem que quebrar essa inércia aí, né? Então, nós temos aí um grande desafio, que é que todos envolvidos nessa cadeia de produção entendam o processo BIM, né, e alterem esses processos internos de gestão e os procedimentos documentados que eles têm. Quando eu falo de procedimento, estou falando basicamente ou de boas práticas, que tem uma boa prática consolidada, ou um procedimento documentado. Nas grandes empresas, todas têm procedimentos documentados, né? Bom, dentro desse contexto, aí, o plano de execução BIM, que eu não gosto de usar a sigla PEP, eu uso o PEX-BIM, porque PEP, em alguns lugares do Brasil, tem outro significado, né? Então, é uma parte dessa forma de redefinir essa demanda e determinar responsabilidades. É uma parte importante, diria eu, mas é uma parte, né? Dentro desses documentos de referência, na verdade, a gente tem dois grandes conjuntos assim, que compõem a referência do processo BIM, que é o mapa do processo. O plano de execução BIM nada mais é do que um mapa de processo. Deve ser um mapa de processo. Mesmo que ele tenha um monte de documentos que não tem um cara de mapa de processo, mas no fundo ele é um mapa de processo. Quando você está montando o plano de execução BIM, você está desenhando um processo de execução para aquele projeto. É claro que eu posso ter uma estrutura mais ou menos padronizada conforme o tipo de projeto, mas é até difícil, vamos dizer assim, a gente montar um plano de execução BIM quando você não tem a visão do processo de projeto daquela organização para aquele tipo de projeto. Então você nota que deveria preceder o plano de execução BIM eu desenhar o processo de projeto da organização, que isso é parte do trabalho de implantação de BIM dentro daquela organização. Então, quando eu estou fazendo a implantação de BIM, eu redesenho o processo de projeto. Aí depois, quando eu vou fazer um projeto, eu faço o plano de execução daquele projeto, seguindo o desenho de processo BIM daquela organização, tá? Então, esse corretor ortográfico aí está sempre trocando ISO por isso, tá? Mas é interessante você ver que o plano de execução BIM, ele é uma exigência da ISO 19650. Embora a ISO 19650, como boa norma, ela não explica o que é o plano de execução BIM. Ela diz que você tem que fazer, que ele tem que atender determinados objetivos, mas ela não diz como que é um plano de execução BIM, né? Agora, os outros conjuntos de documentos que normalmente não fazem parte do plano de execução BIM são os termos de referência de contrato. Ou, traduzindo em miúdos, é o escopo de serviço de cada um. Então, eu preciso ter um escopo de serviço para fazer um contrato. E o que na nossa prática a gente verificou é que esse escopo ele se sobrepõe ao plano de execução BIM em alguns modelos de plano de execução BIM, tá? E aí a gente tem que dizer, ou está aqui ou está ali. Uma informação não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, porque sempre vai dar confusão, tá? Então, vocês vão ver que o nosso trabalho até foi de limpar um pouco isso, dentro dos planos de execução BIM. Esses documentos, a gente não tem modelos consagrados para esses documentos, tá? O conteúdo varia conforme o tipo de edificação e conforme a própria organização, ou seja, conforme se é uma incorporadora, se é um grande proprietário, essa documentação ela vai variar, porque um grande proprietário, ele tem, um grande proprietário que eu digo, por exemplo, uma rede de hospitais, uma rede de shopping, sabe? Por aí vai. O governo, né? Então, o governo é mais complicado, porque tem vários tipos diferentes de edificação, mas enfim,
talvez seja o caso mais complicado de todos, né? Mas eu preciso ter termos de referência para executar os diversos tipos disso, né? E, na verdade, mesmo quando você entra, por exemplo, o Banco do Brasil tem alguma coisa, a Caixa Econômica tem alguma coisa, é muito limitada a alguns tipos de contrato e, evidentemente, ao processo CAT, né? Mas o que é esse plano de execução BIM, então? Na verdade, ele é uma coisa que, em tese, é relativamente simples. Ele define quem vai fazer, quem é o responsável por uma tarefa, quando que ele vai fazer essa tarefa, né? E o que ele vai entregar. Teoricamente, o plano de execução BIM, como qualquer outro plano de execução de qualquer coisa, fala disso aí, né? E a questão é como que eu vou descrever isso. Então, nossa discussão é em cima disso. Existem alguns modelos, né? Deve até existir mais. Eu levantei aqui uma meia dúzia de modelos, foram os modelos que a gente já estudou, alguns deles a gente já usou, né? O primeiro deles foi feito pela Penn State, e que é mais ou menos uma referência, né? É interessante que o modelo da Penn State inicial serviu de referência para o RIBA, mas depois a Penn State mudou de ideia e fez uma coisa um pouco diferente, mas o RIBA continua seguindo o primeiro modelo da Penn State, né? Que vocês vão ver que ele é um modelo um tanto complicado, né? Ele é tão complicado que daí a Nova Zelândia fez um modelo baseado no modelo da Penn State, mas fez uma simplificação muito interessante, que é um modelo, inclusive, que depois eu adaptei para usar aqui em português. Quem conhece o meu livro talvez já tenha visto que ele tem um modelo de plano de execução BIM que é uma tradução e uma adaptação da proposta da Nova Zelândia. Depois eu vou abrir aqui, né? Tem um trabalho do RIBA, que tem inclusive um site para você montar o seu plano de execução BIM lá, que é muito legal. É tão legal que a gente copiou para fazer o da BDI, né? Copiamos e complicamos um pouco, tá? Porque quando a gente estava discutindo esse plano de execução, a gente percebeu que no modelo inicial não se tratava dos requisitos dos ambientes. Isso é muito interessante. Você pensa assim, o que são requisitos de projetos, né? O plano de execução BIM, se ele está falando do que é um entregável, ele começa no briefing do projeto, nos requisitos dos projetos. Os requisitos dos projetos, aquilo é uma cascata, vamos dizer assim. Eu começo de desempenho energético, mas chega uma hora que eu vou falar da qualidade do ar desse ambiente, ou deveria falar, né? E no modelo inicial da Penn State, não se falava dos ambientes, se falava apenas dos elementos. Depois eles evoluíram, vamos dizer assim. Então, como o RIBA pegou o primeiro modelo, não falava. Então, quando a gente foi fazer o modelo que virou o modelo do guia da PDI, a gente incluiu os requisitos dos ambientes na planilha. E a planilha, que já era complicada de usar, ficou impossível de ser usada. Realmente, hoje eu digo assim, olha, você só usa isso se você for fazer um projeto de laboratório de segurança biológica ou se for para fazer um projeto no hospital. Fora isso, você esquece essa planilha, tá? Apesar de que o requisito de ambiente, ele deve ser aplicado, mas ele não fez parte desses conjuntos aí. Então, já estou indicando para vocês alguns pontos fracos, vamos dizer assim, quer dizer, mesmo do modelo da Nova Zelândia, ele poderia ter ampliado isso, colocado, mas acabou não ficando, né? Bom, esse negócio, como é muito complicado, eles, evidentemente, foram desenvolvidos sistemas para você montar o plano de execução BIM, né?
E um deles, o mais legal, talvez, é esse Lot Planner, né, que hoje virou Planner. É um site que você aluga e você gera os planos de execução BIM lá. E hoje em dia está indo muito mais além de só fazer o plano, ele faz o acompanhamento, faz o tracking, esse monitoramento. É um sistema bem interessante, mas é como a gente está entrando num universo, vamos dizer assim, em que é tudo aluguel, né? Aí você aluga, é tudo baratinho. Aí no final do mês você vai fazer as contas dos aluguéis que você está pagando, e que é uma conta fixa, você vai pagar de qualquer jeito, vamos dizer assim, porque você precisa disso, precisa daquilo, mas é uma fortuna. Às vezes para um negócio que você está usando um dia no mês, entendeu? Então é meio relativo esse negócio do custo. Inclusive porque tem alguns que são absolutamente viciantes, vamos dizer assim. Eles são tão bons que você diz, não, como que eu podia trabalhar sem ter isso antes, né? Realmente é o máximo. O Lot Planner é uma dessas coisas que quando você olha e diz, poxa, como é que eu vou viver sem isso depois, né? Mas acho que a gente pode viver sem ele também. E tenho também do toolkit da NBS, que tem a vantagem que é gratuito, né? Em que ele te ajuda a montar um planejamento e um monitoramento do projeto BIM, né? Infelizmente, esses dois... O Lot Planner está em português até. Tem disponível em português, mas o NBS não. Bom, como eu já tinha comentado, quer dizer, 19650 diz que tem que ter o plano de execução BIM. A norma está sendo traduzida dentro da CE 134, ela deve ser publicada esse ano ainda, a tradução em português, né? Bom, vamos lá ver então o que é esse plano de execução BIM. Eu vou dar uma passada bastante superficial, diria, por esses modelos, mas tentando mostrar mais ou menos o que eles têm. A PNM Invest, na versão de 2016 dela, ela tem assim, as 4 fases de montagem do plano de execução BIM, e essas 4 fases, isso sim, todo mundo tem que fazer, vamos dizer assim. Que é você identificar as metas e os usos. A questão interessante é o seguinte: o que são as metas do projeto BIM, né? E como eu falei, como você liga essas metas a uma história? Porque eu tenho metas do projeto que são vinculadas a um empreendimento. Então aquele empreendimento tem que custar X, tem que apresentar determinado desempenho energético, ele tem que ser bonito, ele tem que ser reconhecido como um marco urbano. Posso colocar isso como meta de projeto, tá? Mas eu tenho também as metas da organização, as metas de produtividade, né? Então eu quero que eu posso colocar como meta do projeto que naquele projeto eu vou ganhar 10% da produtividade da equipe de projeto, por exemplo, né? Eu quero reduzir o prazo médio de projeto, se é uma organização que faz projetos seguidamente, né? Então são objetivos de uso do BIM, porque o uso do BIM, a meta é a meta da organização. O BIM está ali simplesmente como ferramenta. Eu não devo ter como meta de uso do BIM alguma coisa que seja assim o próprio BIM. Aquilo é sempre uma ferramenta. E isso é um engano muito comum. Assim, a minha meta é fazer um projeto BIM. Não, minha meta não é o BIM. O BIM é uma ferramenta. O projeto BIM tem que atender a uma meta, mas não ele ser uma meta em si. Essa é a primeira coisa, assim, que quando a gente começa a processo de implantação, dá aquele trampo no pessoal, né? Aí sim, eu vou desenhar o processo de execução. E eu acho muito legal esse negócio de dizer que é desenhar. Porque você desenha um processo. Eu há muitos anos trabalho com desenhos de processo, vamos
dizer assim. E no começo eu me sentia assim meio estranho, eu era o único arquiteto trabalhando no meio de analistas, de engenheiros, né, às vezes eu desenvolvi muita coisa de software, né? Eu não, apesar de eu ter estudado programação, eu não sei programar nada, tá? E nunca soube não, mas soube na época que eu usava Basic, né? Mas eu sempre trabalhei com a equipe de desenvolvimento. Até que um deles disse, não, mas Sérgio, não sei por que você se sente mal, você é arquiteto de sistemas, você desenha o sistema, né? E que realmente é um título, inclusive, dentro da análise de sistemas. Eu acho que o cara que faz arquitetura de sistema. E o processo é a mesma coisa, você desenha o processo, né? Então, acho até que é por isso que tem muitos arquitetos como eu fazendo esse tipo de atividade. E quando você vai fazer o plano de execução BIM, você tem que desenhar aquele processo, né? Que vai incluir o uso de ferramentas BIM, né? E quais são as ferramentas, inclusive, para serem o suporte para isso. Então, uma das ferramentas, por exemplo, cruciais é o sistema de comunicação. E é uma coisa que é pouco falada. Se fala muito de colaboração, mas como que a colaboração acontece? A colaboração acontece através de um sistema de comunicação e de coordenação. E tem vários no mercado, né? Mas ainda tem pouca visibilidade, vamos dizer assim, no contexto da discussão do BIM, no entanto, eles cumprem um papel fundamental, vamos dizer assim. E esse é uma das coisas que eu falei que viciam, né? Você tem que desenvolver como você está tratando essa troca de informações e quais são as responsabilidades, né? Isso é um detalhamento do teu projeto de processos, né? E tem que definir a infraestrutura de suporte, né? Quando a colega apresentou o negócio do servidor ontem, dos 40 aplicativos ligados no servidor, eu quase caí da cadeira, que disse, poxa, como é que ela conseguiu fazer isso aqui no Brasil, entendeu? Porque é um desafio tecnológico fantástico, vocês terem conseguido rodar, mesmo que o servidor esteja a 200 metros, já é uma coisa muito importante, né? E que a gente, muitas vezes, essa parte de tecnologia, a gente não dá muita atenção. Por exemplo, no nosso escritório, a gente começou a ter muito problema de travar os aplicativos e não conseguia descobrir o que era. A gente tinha um servidor, aí melhorou o servidor, botamos 3 placas de rede no servidor, até a gente descobrir que o problema era num roteador, que custava 500 pratas, né? Trocamos o roteador e os problemas acabaram. Mas como é que você tem que ter um pouco de adivinhação até nesse caso, porque não tem gente que saiba a origem dos problemas. Na verdade, a origem desse problema é porque o Revit, quando faz o sincronismo, todos os participantes da rede se comunicam com o arquivo central no mesmo instante. Até são chamados a participar, né? E o Revit é muito guloso de memória, de banda, travava a banda. E olha que a gente tinha banda de 10 GB no escritório, né? Então, hoje a recomendação de você ter dentro do escritório é banda de 100 GB, mas a gente não tem não, é muito caro. Bom, um ponto interessante aí então, aqui para mostrar, espera aí. Esse é uma das planilhas do modelo da Penn Invest. Eles, apesar de terem simplificaram, mas não tanto. Na verdade, eles mantêm uma distribuição aqui que é vinda do Uniformat, né? E aí, para cada linhazinha dessa, você tem que dizer quem que vai fazer o quê. E tem aqui um negócio de observações, que é onde reside o perigo, vamos dizer assim, né? Porque, na verdade, eu devia ter invertido aqui. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, eles colocam, por isso que tem a diferença, a primeira versão deles falava de LOD.